Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. Hoje o programa discute a PEC 37, a proposta de emenda à Constituição que limita o poder do Ministério Público. Segundo o projeto, a investigação criminal seria monopólio das polícias federal e civis nos estados e Distrito Federal. O criador da campanha, o que você tem a ver com a corrupção, campanha essa que nasceu aqui em Santa Catarina, o promotor de justiça Afonso Guizo Neto, diz que o texto, se aprovado, irá aumentar a impunidade no país e a lei penal estaria ao alcance apenas dos ladrões de galinha. É um assunto extremamente polêmico e queremos discuti-lo a partir de agora, aqui no Conversas Cruzadas na TV Com, na medida em que a sua admissibilidade foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados e está tramitando no Congresso Nacional. Este é o ponto de partida no Conversas Cruzadas nesta segunda-feira, que já está no ar. Hoje nós estamos na companhia do presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, promotor de Justiça, Andrei Cunha Amorim. O programa está recebendo também o delegado da Polícia Civil, o delegado Renato Rendes, que preside a Associação dos Delegados da Polícia Civil em Santa Catarina. Ainda está aqui conosco o Procurador-Geral de Justiça no Ministério Público, Lio Marcos Marim, e ainda estamos na companhia do deputado federal Espiridião Amin. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas. Você pode interagir aqui conosco no e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter, twitter.com/conversastvcom. Você pode fazer a sua pergunta também ligando para o portal de voz da TV Com. O telefone é o 84010385. Aí você digita a opção 5 e deixa o seu recado. É importante você dizer o seu nome, de onde é que você está falando. E se for uma pergunta, por gentileza, que ela seja objetiva. O portal de voz da TV Com tem o custo de uma ligação para telefone celular, não precisa colocar o DDD 48 na frente. Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. E Queres, é o verão da nossa gente, é o verão com cartão Queres. Promotor Justiça Andrei Cunha Amorim, por que esse projeto, se aprovado, estimula, na visão do Ministério Público, a impunidade, estimula a corrupção? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, debatedores. Boa noite ao público que nos assiste. É evidente que esse projeto ele retira a prerrogativa do membro do Ministério Público de proceder a atos de investigação, na medida em que ele a defere apenas aos policiais que fazem parte da Polícia Judiciária. Eu gostaria de começar esse debate, Renato, lembrando que não nos cumpre aqui fazer uma defesa corporativa, não da polícia, do Ministério Público, mas uma defesa da sociedade em geral. E é essa sociedade que o Ministério Público vem defendendo ao longo de todos esses anos que tem a perder com a aprovação dessa PEC. Eu sou de um tempo, e talvez seja o mais jovem aqui entre os debatedores, em que não se perguntava se o Ministério Público podia ou não investigar. O Ministério Público investigava. E todos aceitavam essa investigação, até porque o Ministério Público é o dono da ação penal. Na verdade, de um tempo para cá, quando a investigação encetada pelo Ministério Público começou a incomodar, vamos dizer assim, e nós temos que ser sinceros conosco mesmo, alguns figurões da República, é que se começou a elencar a tese de que o Ministério Público não podia investigar em juízo. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal já colocou uma pá de cal e hoje praticamente é mais do que certo que o Ministério Público pode investigar. Agora, alguns pretendem fazer a mudança da Constituição e se voltam novamente contra o poder investigatório do Ministério Público, o que, no nosso entender, é um verdadeiro absurdo, é um retrocesso para a República, porque se o promotor de justiça é o dono da ação penal, por que ele não pode investigar? Quanto mais gente investigar nesse país, melhor. Se passar esse projeto, Renato, como vão ficar as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito? Como vão ficar? Vai ficar a imprensa, não vai poder investigar? O Ministério Público não vai poder investigar? Eu até outro dia falei que há bandido na praça aí para todos os órgãos que procedem à investigação. COAF, Receita Federal, enfim,
quanto mais gente investigar, melhor, mais transparente vai ser as coisas e a sociedade é que vai ganhar. Por que isso? Eu queria que me desse um argumento no sentido de que o Ministério Público, o dono da ação penal, aquele que se compromete a provar alguma coisa em juízo, não pode buscar diretamente a prova. Bom, nós temos, como eu falei na abertura, o projeto teve a sua admissibilidade para discussão na Comissão de Constituição e Justiça no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Foram 31 votos a favor da admissibilidade da matéria e 8 contrários. Dos catarinenses que votaram, o deputado Espiridião Amin, que está aqui conosco, e também o deputado Jorginho Melo, que eu entrevistei na semana passada, na CBN Diário, votaram a favor da admissibilidade da PEC. Deputado Espiridião Amin, por que a opção do senhor em admitir a discussão deste assunto? Boa noite. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite especialmente aos nossos ouvintes. E meus cumprimentos, porque esse é um debate importante. Não se trata de um assunto emergencial como projeto, mas é um problema emergencial do país. Em primeiro lugar, eu não sou subscritor, ou seja, eu não propus este projeto. Agora, acho que seria um absurdo considerá-lo inconstitucional. Ele não é inconstitucional. E o que foi aprovado é exatamente a admissão do seu debate. Ou seja, agora ele vai ser debatido no seu mérito. Em que ele ajuda, as perguntas que foram feitas aqui serão respondidas neste amplo debate. Por exemplo, não tem nada a ver com CPI. Tanto é que, quando a CPI apura uma infração penal, o que ela faz? Manda para o Ministério Público, que é o dono da ação penal. Ou seja, essa questão da titularidade vai ser amplamente debatida. Porque quando um dever não é de uma instância só, ou seja, quando 2, 3 são responsáveis por alguma coisa, geralmente ninguém faz nada, porque um transfere para o outro. O direito que eu aprendi na faculdade, lá já faz bastante tempo, sempre recomendou que houvesse clareza quanto à responsabilidade. De quem é a responsabilidade de julgar? É do juiz. E quando eu falo juiz, eu falo no singular. Esse episódio de São Paulo, que foi resolvido hoje à noite. Sim. Só hoje à noite, não sei se ficaram sabendo, que o Superior Tribunal de Justiça disse que a decisão da Justiça de São Paulo tinha que ser acatada. Mas todo o problema do despejo de Pinheirinho aconteceu na penumbra, quer dizer, na dúvida. Ainda hoje pela manhã se tinha dúvida, e o assunto já tinha começado a acontecer ontem. Então, a titularidade de julgar é do juiz. A titularidade de apresentar a ação penal, não fazer a investigação, mas apresentar a ação penal e ser responsável pelo procedimento junto ao judiciário, é do Ministério Público. E a responsabilidade de investigar é da polícia. Então, essas 3 titularidades, sem falar em outras que nós podemos observar, são aquelas que nortearam o autor do projeto. Não fui eu o autor do projeto e nem o subscrevi. Então, essa clareza é desejável. E quando hoje, o que está em vigor hoje? Em algumas hipóteses, não diz quais são, o Ministério Público pode, ele próprio, investigar. E, finalmente, ele pode entrar com ação penal sem inquérito. Isso. Vamos ser bem claros. Ninguém... essa história de dizer que isso vai favorecer a impunidade, não. O Ministério Público é ativo. Ele não precisa do inquérito policial. Havendo indícios, né? Não, se ele tem um convencimento... Sim, há indícios de irregularidade. Se ele tem o convencimento... Vai buscar esse convencimento. Se ele tem o convencimento, ele não pode porque investigar. obteve a qualquer título. E agora se discute COAF. Né? Então, essa clareza da responsabilidade eu acho que vai ser um belo debate. Até porque, se em algumas hipóteses pode, e em outras não pode, quer dizer, a democracia, o Estado democrático de direito, parte da seguinte premissa: não existe o arbítrio, ou existe o mínimo de faixa de incerteza. Sempre que eu posso fazer ou não fazer, e fica por isso mesmo, o Estado democrático de direito é prejudicado. Então, o debate dessa matéria
vai ser muito importante para dizer, se couber, quais são os casos em que o Ministério Público, que tem, pela Constituição, o dever de fiscalizar a polícia. Isso. Ou seja, ele não fica inerme. Eu não pude fazer porque a polícia, vamos ser bem claro, não foi correta. Então, o não correto é você, porque você tem, pela Constituição, a responsabilidade de ser o controle externo da ação policial. Então, eu queria só deixar bem claro o seguinte: acho que a questão da corrupção é uma guerra que nós temos que melhorar as nossas armas. Jamais contribuirei para cercear a ação penal. Agora, esclarecer isso vai ser um bom debate a se fazer. Bom, procurador, qual é a visão do senhor? Onde é que estaria o grande prejuízo para a sociedade brasileira? Ainda nessa linha, né, de que aprovando-se a PEC 37, haveria a ampliação da impunidade e o incentivo à corrupção. Por quais elementos, procurador? Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Renato, boa noite, companheiros aqui, boa noite aos nossos ouvintes. Eu sigo mais ou menos na linha do deputado, ex-governador Esperidião Amin. Ele deu alguns exemplos que eu acho que a gente pode utilizar aqui para esclarecer. Se a Câmara faz uma CPI, apura fatos nos quais há indícios de crime e ele encaminha para o Ministério Público, o Ministério Público pode, com base naquilo, propor a ação penal. Mas pelo texto da proposta, surge uma situação diferente. Acontecendo isso, para que o Ministério Público possa propor ação penal, porque ali está dizendo que será privativo, será exclusiva a investigação da Polícia Civil. Sendo assim, só poderá o promotor de justiça, se aprovada a PEC, só poderá o Ministério Público propor ação penal de inquéritos policiais, porque a investigação é exclusiva da Polícia Civil. Então, deputado, com isso nós começamos a limitar o poder de investigação. Assim com as CPIs, assim com investigações que venham da Fazenda ou de outros órgãos, poderá surgir essa dificuldade. Permite só. A emenda é muito clara. Ela diz respeito a 4... Artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. Infrações penais. Aos 3 casos, aos 4 casos, parágrafos 1º a 4º, ou seja, 4 parágrafos. Então, diz respeito a essas investigações. A crimes? A esse, não fala em momento algum em cercear a competência do Congresso, do Parlamento, digamos, que é nos 3 níveis, Mas quando ela diz que é privativa, só a Polícia Civil pode investigar, ela está excluindo todo mundo da investigação. Absolutamente. Em momento algum revoga a prerrogativa e a responsabilidade da CPI. Mas nós defendemos isso. Mas nós defendemos que todos investiguem. Mas esse é o debate. Isso aí, nós já estamos aqui tendo uma diferença de interpretação. Sim. Se houvesse aqui o cerceamento à CPI, certamente seria inconstitucional. Pois Deputado, esse é um debate do mérito que eu acho que vale a pena fazer. É isso que nós defendemos. O cidadão, acho que ele tem que ter, em sua defesa, todos os mecanismos possíveis. Mas definir quais são os mecanismos. Porque quando eu digo, os 4 aqui somos responsáveis por botar água no copo. Mas veja bem, deputado, eu até fico contente que o senhor tenha votado pela admissibilidade, porque entende que a matéria em tese seria constitucional, mas que o mérito... Né, o mérito é outra coisa. Nós ainda podemos proceder a algum debate. Então eu fico contente porque eu tenho certeza que eu vou convencê-lo de que é importante que o Ministério Público investigue criminalmente. E já vou explicar para o senhor, porque rapidamente, se o Renato me permitir. Claro. Não, eu não sei se o outro Renato vai permitir. Primeiro, vai haver espaço para todos. Vai haver espaço para todos. O promotor de justiça, ele tem a independência funcional que o delegado de polícia, que a autoridade policial não tem. Então, assim, aqueles que entendem que a investigação deve ser afeta só a polícia, necessariamente tem que dar o braço a torcer para nos dizer o seguinte, que vai ter um buraco negro na Constituição. Porque vão ter certas pessoas que jamais serão investigadas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Né? Quem é que vai investigar o chefe da Polícia Federal?
se a Polícia Federal ela é comandada ou o Ministro da Justiça. O secretário de Segurança Pública. O secretário de Segurança Pública. Se o delegado de polícia, por exemplo, fizer isso, ele pode até ser um herói para fazer, mas ele não tem a garantia constitucional que o promotor tem. Então, é nesse caso que o promotor quer sair em auxílio à polícia. O promotor não quer ser a polícia. O promotor recebeu do Constituinte a função de exercer o controle externo da atividade policial. Como é que ele vai fiscalizar a polícia se ele não pode ele próprio proceder a atos de investigação criminal? Quem que vai proceder a esses atos? A polícia vai investigar a própria polícia? Então, se a Constituição vamos definir quais são os casos. Eu acho que esse é o mérito. Esse é o mérito da questão. Antes da manifestação do delegado, o procurador queria concluir o raciocínio, por gentileza. Talvez mais importante do que dizer quem pode ou quem não pode é como se pode, deputado. Talvez dizer isso. É interessante que todos possam investigar. Quanto mais pessoas investigando, mais protegida, melhor defendida estará desde a que sociedade. Fique definida a responsabilidade. Então vamos colocar esses limites. Exatamente. Poder fazer e não responder por não fazer. Perigoso. Pois é, agora, será que há abusos hoje? Porque se de repente a gente vai no discurso de que há excessos, há abusos, a gente atrás desse cobertor... Faltas mesmo. Eu não estou falando de abuso, eu estou falando de faltas. Porque se eu posso fazer, esquece que é o Ministério Público, sim, eu posso colocar água e posso não colocar. E não existe previsão de quando é que eu tenho que colocar e quando é que eu não tenho. Ou seja, eu sou irresponsável. Eu tenho autoridade, mas não tenho responsabilidade. Não, mas todos devem ser responsabilizados. Então, e talvez um exemplo da pergunta inicial do Renato, é onde a sociedade perde. Eu diria o seguinte, vamos resgatar um pouquinho da história. Eu acho que na história da República nunca vimos tantos figurões, tantas pessoas importantes sendo processados. E isso eu atribuo que muitas dessas ações se deram por atuação do Ministério Público. Claro. Tá? Então, isso é um fato que, impedindo o Ministério Público de atuar, muitas dessas ações, muitas dessas pessoas de grande representação política, econômica, não teria acontecido se houvesse esse cerceamento ao Ministério Público. Ainda acho que as CPIs produziram mais resultado. Delegado Renato Renz. É que acaba com a CPI. Delegado, meu entendimento. Bom, delegado Renato Renz, qual é a visão do senhor a respeito dessa PEC? O senhor que preside a Associação dos Delegados, o senhor defende essa ideia? Boa noite a todos. Investigar é charme, né? É charmoso. O médico investiga, o marido investiga a mulher investiga o marido, o jornalista investiga. Aliás, o médico é um... Pior é a sogra. Pois bem, eu acho que a investigação hoje está atrelada a um mandamento legal da Constituição. O que ela determina? Que a apuração de crime é vinculada a um inquérito. É determinante a instauração do inquérito. Por enquanto, a única parte profissional da investigação é o pessoal que vai para a academia, é treinado, é contemplado com a instrução para exatamente como investigar. Tá? Eu estou perfeitamente de acordo com o que o deputado colocou. É quando se pode ou não fazer. Esse é o grande risco. Aliás, a súmula vinculante hoje, eu perguntaria também, não estou contra a investigação de quem quer que seja. No entanto, a súmula vinculante hoje do Supremo determina que, inclusive, os autos de inquérito sejam abertos à própria defesa, sob pena de cerceamento de defesa. Então, o jogo democrático é esse. Agora, se o Ministério Público produz uma investigação, tá? Produziu, tem o suficiente para fornecer, para fazer a denúncia, mas lá na base não conseguiu, não permitiu, de certa forma, que a defesa tivesse acesso, vai ser alegado cerceamento de defesa. Então não é por questão de corrupção ou não, tá? Não é por questão de corrupção ou não que aumenta a corrupção. Se tiver falhas no sistema da polícia, temos que melhorar. Vamos dar inamovibilidade também para o delegado de polícia, irredutibilidade de vencimento. Isso é importante, melhorar essa situação em relação ao delegado de polícia. Agora, o Código de Processo é muito claro. Se o promotor tem elementos suficientes para oferecer a denúncia, ele vai oferecer sem dúvida alguma.
Independente do inquérito policial. Independente de inquérito policial. Não precisa, não se discute aqui tem uma questão de semântica, o Ministério Público. Entender. Agora, o Ministério Público, diz assim, vai investigar, diz assim, aqui tem um órgão que nós sabemos, que tem delegado de polícia, tem promotor, tem policial rodoviário federal, tem pessoal da Fazenda. Eles fazem o que querem, eles não estão vinculados. É um órgão, fala a realidade, né? É um órgão que investiga, mas ele investiga o que ele quer. É exatamente o que o deputado priorizou na fala dele. É o risco de escolher o que se quer fazer. Isso é Esse risco? é o único. Agora, se estipular, se tiver estipulado... Se tiver estipulado... Mas se você tem a liberdade... Se tiver estipulado as regras claras, o Ministério Público pode investigar nesse caso, eu acho que está de acordo. Isso é uma situação. Mas, por enquanto, não existe isso. Bom, vamos discutir isso daqui a pouco. Por enquanto, é o inquérito policial que está previsto para apurar os crimes, a investigação da polícia apura através do inquérito policial, o Ministério Público tem o poder de requisitar inquérito, tem o poder. Isso. Tá? Tem o poder de requisitar uma investigação. E denunciar se o inquérito não for bem feito. Agora, o delegado, na administração, na justiça, é um fator importante, é uma peça importante. Por quê? Porque ele, antes de acusar, ele também tem que ver se a pessoa é inocente. Então ele tem que agir com a máxima de imparcialidade, ele tem que ser imparcial total. Só permite agora perguntar. Até porque, se ele não fizer bem feito, o promotor não denuncia. Corrija. Então, posso fazer um contraponto, Renato? Pode ser daqui a pouco, depois do intervalo. Olha bem, promotor. se ele não fizer bem feito e claramente, o promotor não denuncia. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, esse assunto ele é extremamente polêmico, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para discutir esse projeto de emenda constitucional que limita o poder de atuação do Ministério Público. Até já.